No instante inaugural em que a vislumbraram fixando tábuas rústicas de pinho diretamente sobre as janelas de sua cabana, a maioria dos observadores concluiu que algo fundamental se havia fragmentado no interior daquela mulher. Não se tratava de uma viga partida ou de uma parede cedendo, mas de uma ruptura na alma. As madeiras selavam a habitação como uma segunda epiderme, extinguindo a luminosidade, obliterando as aberturas e devorando o lar, centímetro a centímetro. Caleb Martin foi o pioneiro no escárnio ruidoso. É este o destino de uma mulher abandonada à própria sorte por tempo demasiado, proferiu ele, cuspindo no solo poeirento, enquanto havia estender o telhado para o exterior, inclinando-o como se pretendesse blindar a cabana contra o universo, tal qual uma galinha protege a ninhada sob as asas. Os outros homens aderiram à zombaria, apoiados em suas pás, partilhando goles de um uísque de baixa qualidade e fingindo desinteresse, embora seus olhares a seguissem incessantemente. Lá embaixo, no pequeno vale, a viúva arrastava mais uma carga de madeira com sua mula, o carrouro gemendo sob o peso excessivo. Em seu encalço, caminhavam seus 2 filhos, meras sombras esguias, um com cerca de 10 anos, o outro talvez com 12. Carregavam ramos longos, desproporcionais aos seus corpos infantis, mas nenhum lamento escapava de seus lábios. Era o outono de 1871. As folhas apenas principiavam a transmutar suas cores, mas o vento sussurrava um aviso que ninguém ousaria ignorar. O verão fora árido, impiedoso, desprovido de compaixão. O rio minguava em seu leito e o gado exibia costelas salientes. Do forte chegavam rumores de que o clima se deteriorava a leste e na fronteira era sabido que tais calamidades, cedo ou tarde, alcançavam a todos. Contudo, ninguém antevia a magnitude do que se aproximava, nem mesmo ela. Seu nome era Ruth Verson, contava 32 anos e possuía um rosto semelhante a um tecido desgastado pelo uso, liso, porém tenso, marcado por longos silêncios. Seu marido, Emil, perecera 2 invernos antes. Um galho despencara enquanto ele cortava lenha durante uma nevasca, trespassando-lhe o ventre. Tentara arrastar-se de volta, deixando um rastro escarlate sobre a neve alva. Ruth encontrou-o quando já não havia esperança. Sepultou-o atrás da cabana, à sombra do velho carvalho, e prosseguiu a vida como se nada houvesse mudado. Talvez porque, para uma mulher de sua têmpera, a essência da luta permanecia a mesma. Sem parentes nas redondezas e desprovida de recursos para custear auxílio, restavam-lhe uma mula, 2 crianças, um fogão que exalia fumaça como um mecanismo desajustado e agora um plano aparentemente insano de inserir sua cabana dentro de outra estrutura. Qual é o propósito dessa empreitada? Indagou alguém ao 3º dia. Caleb cuspiu novamente, sentenciando: prepara-se para morrer lá dentro, presumo. Mas Ruth não estava a sepultar-se. O que erguia, visto à distância, assemelhava-se a um barracão anexo, mas com o passar dos dias, a estrutura expandiu-se, circundando cada parede externa. Não era um alpendre, tampouco um celeiro. Tratava-se de um corredor longo e estreito, de teto rebaixado, que abraçava a cabana original em todas as suas faces, interrompendo-se apenas onde a chaminé de pedra emergia na parede posterior. Jamais se vira arquitetura semelhante no vale. Ninguém ofereceu socorro. Todos estavam demasiadamente ocupados fortificando seus próprios telhados, empilhando feno e escavando porões improvisados. Se o inverno prometia severidade, cada qual deveria zelar pela própria sobrevivência. A viúva, que parecia edificar um sarcófago ao redor de sua morada, não era prioridade. Todavia, por volta da 3ª semana, os risos começaram a arrefecer, pois Ruth não apenas erguia paredes, ela as preenchia. As crianças não traziam somente lenha, mas também pedras, musgo ressequido e sacos de sarrapilheira abarrotados de palha. Ruth cortava ramos de cedro, atava-os em feixes compactos e suspendia-os no teto interior. Calafetava cada fissura com barro e resina, pregando novas tábuas sobre o isolamento. O aroma de pinho, seiva e fumaça emanava daquela estranha construção como um sinal lento e persistente. Então,
sucedeu algo que silenciou o escárnio de Caleb, ao menos momentaneamente. Ruth alinhou todo o flanco norte do barracão com lenha, não uma pilha desordenada, mas uma muralha sólida, troncos de carvalho, bétula e choupo, cortados com precisão cirúrgica, partidos limpamente e absolutamente secos. Era um volume de combustível superior ao que muitas famílias possuíam para a estação inteira. Ninguém ousou comentar em sua presença. No armazém, os anciãos assentiam com um respeito desconfortável à sua passagem, enquanto os jovens baixavam os olhos. Apenas Sadie Jerwin, a curtidora de Rock Creek, atreveu-se a inquirir: "Aguardas visitas para este inverno?" disse ela, observando Ruth carregar um saco de farinha. Ruth piscou uma única vez. "Não, senhora", Sadie insistiu. "Então, o que estás a construir?" Ruth desviou o olhar para onde seus filhos observavam dois corvos disputarem um pedaço de sebo junto ao poço. "Um lugar onde o frio não entra." Sadie riu baixinho, com ceticismo. "O frio sempre entra, menina." Ruth manteve o olhar fixo. "Não se o deixares do lado de fora." E nada mais foi dito. Em dezembro, o vale já se vestira de branco, e a cabana de Ruth, envolta em seu peculiar manto de madeira, apenas começava a demonstrar sua função. A primeira tempestade precipitou-se antes do previsto, sem avisos ou rugidos. Desabou durante a noite, densa e contínua, como se o firmamento tivesse decidido esvaziar-se num único fôlego. Ao amanhecer, o vale jazia sob quase 1 metro de neve úmida, daquela espécie perversa que adere, pesa e rompe. Os homens saíram para inspecionar os telhados. 2 cederam antes do meio-dia. Na residência dos Martin, uma viga partiu-se com um estalo seco. Mais acima, os Dyer passaram a manhã empurrando a neve dos beirais para evitar que o peso arrancasse a chaminé. A fumaça espessa e errática retornava pelo conduto, impregnando os aposentos com um odor acre. No côncavo do vale, a cabana de Ruth continuava a fumegar com uma calma imperturbável. Não foi o orgulho que chamou a atenção, mas a ausência de problemas. Ruth surgiu na vila para solicitar lenha extra. Não pediu pregos nem lona. Enquanto os outros contabilizavam troncos e faziam cálculos sussurrados, ela prosseguia seu trabalho silencioso, como se o inverno não lhe devesse tributo algum. No interior de seu abrigo, a atmosfera era distinta, não propriamente quente ainda, mas seca. O vento não encontrava ângulos para penetrar. A neve açoitava o exterior e deslizava, tombando ao solo sem aderir. As crianças aprenderam prontamente a transitar por aquele corredor estreito, como se fosse uma extensão orgânica da casa. Ali, despiam as botas, sacudiam o gelo dos casacos e penduravam luvas e meias ensopadas. Ruth supervisionava tudo com economia de palavras. Ajustava, corrigia, selava uma fenda aqui e reforçava um prego acolá. Não havia espaço para improvisação. Cada gesto parecia ter sido decidido semanas antes. A segunda tempestade chegou 3 dias depois, mais gélida, impulsionada pelo vento norte. Os animais começaram a sucumbir naquela mesma noite. 2 ovelhas amanheceram rígidas junto ao riacho. Um bezerro não resistiu à madrugada. O uivo do vento era uma constante, um lamento inesgotável. Em muitas casas, a lenha começou a falhar. Os troncos, estocados sob lonas, haviam absorvido umidade. Ardiam mal, fazendo as estufas assobiarem e depositando fuligem espessa nas chaminés. Os homens golpeavam a madeira com machados, buscando um cerne seco inexistente. As mulheres racionavam o fogo, apagando-o por horas para conservar calor, ignorando que o frio não se conserva, apenas espreita. Na cabana de Ruth, o fogo jamais se extinguiu. Não era uma fogueira voraz, mas uma chama limpa e constante. Utilizavam ramos finos inicialmente, seguidos de troncos médios. Ruth ensinara as crianças a ouvir a estufa, a interpretar o som da tiragem, a fechar o regulador no instante preciso. Nada era desperdiçado. Certa tarde, alguém parou diante de sua cerca. Era Sadie Jerwin, com as mãos avermelhadas e o nariz gretado pelo gelo. Contemplou o barracão, a parede de lenha alinhada contra o lado norte, os troncos intactos, livres de escarcha. Não se molhou nenhum sequer,
disse ela, numa constatação mais que numa pergunta. Ruth negou com a cabeça. Não, pode molhar-se o que não toca o céu. Sadie suspirou exausta. Os meus chiam como serpentes, confessou. Não pegam fogo. Ruth encarou-a 1 segundo a mais do que o necessário. Depois apontou para o extremo sul do abrigo. Leva 2 feixes de cedro, nada mais, e seca-os junto à estufa antes de usá-los. Sadie não sorriu, apenas assentiu e partiu. Na terceira semana de dezembro, o vale estava exaurido. As reservas minguavam, as crianças tossiam, as camas pareciam úmidas, mesmo próximas ao fogo. O gelo formava-se dentro das casas, nas molduras das janelas, nos pregos, nos pratos esquecidos. O frio já não estava fora. Aprendera a habitar o interior. Na cabana de Ruth, as roupas secavam no varal. O chão não transpirava. As crianças dormiam sem tremores e a saúde mantinha-se. Foi isso que rompeu o silêncio. A primeira cópia surgiu na colina oeste. Um barracão mal pregado, separado do muro, com fendas largas como punhos. Depois, outro mais abaixo, inclinado, sem vedação. Os homens trabalhavam, à noite, sem gracejos, sem uísque. Já não riam, mas também não compreendiam a essência. Guardavam a lenha, sim, mas não a integravam. Não a usavam como parede, como escudo térmico. Não selavam o ar. Julgavam que bastava cobrir. Numa manhã, Caleb Martin surgiu diante da propriedade de Ruth. Não cruzou a cerca. Permaneceu ali com o chapéu nas mãos. Minha lenha está ensopada, disse finalmente. Não acende. Ruth não respondeu de imediato. Ajustou um gancho, pendurou um par de luvas, limpou o barro seco de uma tábua. Você riu, disse ela sem rispidez. Caleb baixou o olhar. Sim, Ruth estudou-o por mais um instante. Então instruiu. Corta pinho delgado. Remove a casca. Deixa-o 2 dias onde corre o ar, não sob a lona, e nunca apagues o fogo totalmente. Caleb assentiu. Não pediu mais nada. Quando partiu, o vento mudou novamente, trazendo não apenas frio, mas silêncio. Durante 2 dias completos, o vale permaneceu imóvel. Não caiu um único floco, mas o frio aprofundou-se. O vento retirou-se como se tivesse sido convocado para outro lugar, e o céu tornou-se plano e duro, endurecendo a terra até que esta se quebrasse numa quietude antinatural. O vale estalava à noite. Ruth adicionou uma camada de palha entre as paredes do abrigo e ordenou que parassem de colocar lenha nova. Reforçou as travas. Os cães não ladravam. Até o riacho parecia conter a respiração sob uma crosta de gelo espesso. Ela sentiu a mudança antes que a situação piorasse. Ao sair para o barracão naquela manhã, o ar pesava nos pulmões. Não cheirava a neve nem a fumaça, cheirava uma ausência absoluta de umidade. Ajustou o chale, verificou a estufa e chamou os filhos com uma única palavra: atentos. Lucas ergueu os olhos da lenha. Eli parou de arrastar os ramos. Não perguntaram. Já haviam aprendido que o inverno falava sem voz e que sua mãe sabia escutá-lo. A nevada começou naquela noite. Não caiu em rajadas dançantes. Desceu reta, constante, como uma cortina branca e muda. Em 6 horas, as cercas desapareceram. Em 12, as portas ficaram bloqueadas. Ao amanhecer, o vale já não era um lugar geográfico, mas uma superfície lisa onde as casas só existiam pela fumaça que lograva escapar. Muitas não conseguiram. As chaminés selaram-se com neve úmida, que logo congelou como pedra. Os lares que haviam deixado o fogo morrer para economizar despertaram sem calor e sem tiragem. Homens golpeavam condutos inúteis. Mulheres quebravam móveis buscando algo seco para queimar. Mas a madeira úmida não arde, ela sufoca e assobia. Na cabana de Ruth, o fogo continuava a respirar. O abrigo não apenas detivera o frio, desacelerara-o. O vento não encontrava linhas retas para ganhar velocidade. A neve acumulava-se fora, mas não pressionava a cabana. O telhado inclinado do anel exterior desviava-a para longe das paredes. Ruth organizou turnos sem elevar a voz. Cedro primeiro, pinho depois. O carvalho apenas quando a tiragem estiver limpa. As crianças obedeciam com precisão militar. Abriam e fechavam o regulador com cuidado, raspavam a cinza, deixando uma base viva. Cada movimento era exato, sem pressa. No terceiro dia, ouviram o primeiro golpe. Não foi forte, apenas um roçar, como alguém se apoiando sem forças. Ruth imobilizou-se.
escutando. O segundo golpe foi mais nítido, vindo do corredor exterior. Abriu a porta apenas o suficiente. Sadie Jarwin tombou para a frente, rígida, com os dedos brancos e um único sapato no pé esquerdo. Ruth arrastou-a para dentro sem proferir palavra. Removeu-lhe o casaco, envolveu-a em mantas e sentou-a perto da estufa, mas não demasiado perto, ciente de que o calor brusco poderia ser fatal. Minha estufa partiu-se, murmurou Sadie, dentes cerrados. A fumaça voltou. Os cães. Ruth apenas pôs água a aquecer. Naquela noite, chegaram mais dois. O filho mais velho dos Dyer, carregando a irmã pequena, de lábios azulados. Ruth cedeu espaço, moveu caixas, distribuiu mantas e indicou tarefas com frases curtas. Lenha fina aqui. Roupa molhada. Ali ninguém dorme junto à porta. No quinto dia eram 9 pessoas. Ninguém perguntou por que a viúva construíra aquilo. Ninguém riu. Apenas obedeciam, porque ali o fogo ardia e o ar não queimava os pulmões. A tempestade não cedia. A neve alcançava o peito de um homem. O vento retornou, desta vez cortante, empurrando montes contra as paredes das casas, buscando frestas, forçando estruturas fatigadas. Ouviram-se estalos distantes. Um granero colapsou perto do rio. A cabana de Ruth resistiu. Não, por sorte, o abrigo tinha espaço para ceder. As paredes duplas absorviam a pressão. A madeira gemia, mas não rompia. A chaminé, protegida por uma simples cobertura de lata, continuava a exalar fumaça. No último dia, chegou Caleb Martin. Não caminhava, rastejava. Ruth avistou-o de dentro e saiu com uma corda, arrastando-o até o corredor. Caleb tremia, olhos fundos, mãos queimadas por tentativas falhas de acender fogo. Minha mulher, começou ele. Está viva, disse Ruth, sem saber, mas impondo a necessidade da verdade. Se não estivesse, você não estaria aqui. Sentou-o, deu-lhe caldo e sentenciou. Aqui ninguém fica ocioso. Caleb assentiu. Carregou lenha, varreu cinzas, movendo-se com a urgência de um homem rejuvenescido pelo propósito. Os dias confundiram-se. Lá fora, o mundo estava sepultado. Dentro, o tempo media-se em troncos, 4 por carga. Nunca 5. O fogo devia durar, não exibir-se. Quando a nevada finalmente afrouxou, não foi com sol, mas com um cinza mais claro. Ruth abriu uma fresta do abrigo, deixando entrar um fio de luz. O ar seguia frio, mas já não estava morto. Haviam sobrevivido, mas Ruth não sorriu. Sabia que o degelo traria sua própria ameaça: água, podridão e um frio oculto. E sabia também que o vale jamais voltaria a rir de uma mulher que decidiu proibir a entrada do inverno. O degelo chegou como chegam todas as segundas catástrofes, sem alarde e com perfídia. Primeiro, um gotejar, depois um murmúrio constante, seguido de um avanço lento e imparável. A neve, compactada por semanas, começou a ceder desde a base. Não se desvanecia, colapsava. Grandes placas desprendiam-se dos telhados. Os caminhos tornavam-se rios de um frio atroz. E a água encontrava seu caminho para o ponto mais baixo e fraco. As adegas subterrâneas foram as primeiras a sucumbir. A água penetrou pelas paredes de terra, empapou a palha, arruinou grãos, roupas e colchões. Em mais de uma casa, o fogo sobrevivente morreu afogado. A fumaça tornou-se espessa e amarga. A umidade regressou com vigor, reclamando que o frio não conseguira tomar. Na cabana de Ruth, o solo permanecia seco, não por milagre, mas por valas. Antes que a neve começasse a ceder, Ruth saíra com a pá e os filhos em seu encalço, abrindo canais rasos ao redor do abrigo e outros mais profundos em direção aos fundos do terreno, guiando a água para uma depressão pedregosa, onde os cervos bebiam na primavera. A água obedeceu, como sempre obedece a quem a compreende. Do corredor exterior, Ruth observou a torrente correr sem tocar a base da cabana. Suas botas molharam-se, mas o interior permaneceu intacto. A lenha continuava seca. O ar não cheirava a mofo. Outros não tiveram a mesma sorte. As casas que resistiram à tempestade agora amoleciam. Telhados filtravam, paredes transpiravam, roupas jamais secavam e as crianças voltavam a tossir. O inverno parecia recusar-se a partir. Numa manhã,
Evan Martin apareceu empapado até as coxas. Não conseguimos secar nada, disse sem erguer os olhos. Tudo está úmido. Ruth cruzou os braços. Teu barracão desmoronou, Evan assentiu. A lenha também. Ruth refletiu um instante, depois apontou para o leste. Há um bosque de bétulas jovens. Remove a casca, seca-as perto do fogo. Ardem mesmo molhadas. O rapaz hesitou. E nada mais, disse ela. Aprende. Evan correu como se temesse que ela mudasse de ideia. Nos dias seguintes, chegaram outras crianças, depois mulheres, trazendo roupas molhadas, mãos rachadas e olhares exaustos. Ruth fechou a porta para a habitação, não oferecendo mais refúgio permanente. O inverno ensinara uma lição que não podia ser desaprendida pelo conforto. Tragam o que puderem carregar, dizia. Sequem o que é vosso, aprendam a cuidar do fogo. Não havia reprovações, apenas método. Quando o terreno começou a firmar-se, Ruth voltou a construir. Não apenas reparou o barracão, ampliou-o. Desta vez, não o ajustou contra a cabana original. Deu um passo atrás, criando um anel mais largo, quase um corredor, contínuo, ao redor da casa, com teto duplo, maior inclinação e mais espaço para ar seco e lenha elevada do solo. Os vizinhos murmuraram novamente. Está construindo um caixão maior, disse alguém, mas ninguém riu. O reverendo Alden chegou numa manhã com um frasco de conservas, usando a visita como pretexto para verificar o estado moral do vale. Ruth não saiu. Lucas atendeu. Ela está trabalhando. Talvez só um momento, insistiu o reverendo. De trás do abrigo, a voz de Ruth soou clara. Deixe-o falar. Ele discorreu sobre fortaleza, exemplo e comunidade. Depois, cautelosamente, mudou o rumo. Não crê que é hora de buscar mais companhia? Ruth apareceu com as mangas arregaçadas e as mãos negras de resina. Eu a tenho. Onde? Ela apontou para o anel de madeira, a lenha empilhada, os filhos trabalhando. Aqui. O reverendo abriu a boca para citar as escrituras. Já conheço, cortou Ruth. A mulher sábia edifica a sua casa. Voltou-se para o trabalho. O frasco ficou no alpendre. Ela nunca o abriu. Quando o verão chegou, o vale estava transformado, não apenas pelas perdas, mas por um silêncio respeitoso. As cópias do abrigo de Ruth surgiram por toda parte, alguns tortos, outros demasiado abertos, nenhum tão hermético, mas o princípio fora assimilado. E quando o sol começou a declinar mais cedo, quando as noites voltaram a cheirar a metal e folhas mortas, ninguém duvidou do que se avizinhava. Ruth empilhou lenha outra vez. Mais do que antes, melhor do que antes, pois agora sabia algo que os outros apenas começavam a vislumbrar. Sobreviver ao inverno não era resistir a ele, era impedi-lo de entrar. O segundo inverno não anunciou sua chegada com dramatismo. Não houve tempestades precoces nem céus furiosos. Chegou devagar, como chegam as ameaças verdadeiramente perigosas, com normalidade. As manhãs amanheciam gélidas, as noites longas, e o vale acreditou por um momento que já sabia como manejá-lo. Equivocavam-se. Ruth percebeu quando o rio começou a comportar-se de forma estranha. Não congelou de uma vez, fechava-se e abria-se, voltando a selar-se. A água corria sob uma crosta traiçoeira. Esse tipo de inverno não mata com violência, mata por desgaste. Desta vez, Ruth não trabalhou sozinha. Lucas e Eli já não eram sombras, moviam-se com propósito. Sabiam medir a lenha, escutar o fogo, selar uma fenda antes que se tornasse problema. Ruth convertera o trabalho em hábito e o hábito em conhecimento. O novo anel ao redor da cabana estava completo. Mais largo, mais alto, com espaço suficiente para caminhar ereto. A lenha não tocava o solo. O ar seco circulava entre os troncos. O teto duplo desviava a neve e a chuva como se nunca tivessem sido bem-vindas. Quando caiu a primeira nevada, foi limpa. As casas que haviam imitado Ruth aguentaram melhor. Não todas, mas muitas. A fumaça manteve-se constante em mais chaminés. As crianças adoeceram menos. O vale aprendia, lento, mas firme. A grande prova chegou em janeiro. Não foi uma tempestade isolada, mas uma sequência. Neve leve, depois chuva gelada, depois um frio profundo que vitrificou tudo. A umidade ficou aprisionada dentro de paredes mal preparadas e o fogo voltou a falhar em vários lares. Mas desta vez, não entraram em pânico. Sabiam para onde ir. Não buscavam todos refúgio. Alguns vinham observar, aprender.
Ruth não discursava, demonstrava. Se alguém perguntava, apontava uma parede, uma vala, um tronco elevado. Aí se vence, dizia, antes que o frio chegue. Caleb Martin chegou uma tarde com o filho menor. Não pediu calor, trouxe madeira seca para pagar o do ano passado, disse. Ruth aceitou sem comentários. Com o passar das semanas, o abrigo de Ruth tornou-se um ponto cardeal no vale. Não um refúgio oficial, mas um exemplo vivo. Quando uma família lograva manter o fogo aceso durante uma semana completa, sem fumaça nem chiados, celebravam em silêncio, não com risos, mas com alívio. O inverno prolongou-se. Fevereiro trouxe ventos que arrancaram cercas e viraram carretas. Março chegou sem promessas de degelo, mas o medo já não governava. Ruth observava o vale do corredor exterior, vendo colunas de fumaça estáveis erguerem-se onde antes havia silêncio. Cada uma significava uma casa quente, uma criança dormindo, um erro evitado. Numa manhã, Lucas parou ao seu lado. "Mãe", disse ele, "todos estão fazendo abrigos agora." Ruth assentiu. "Não iguais, não", admitiu ele, "mas suficientes." Isso bastava. Quando finalmente a primavera chegou, não foi uma libertação ruidosa, foi um ajuste. A neve retirou-se sem destruir. A água seguiu as valas. Os porões resistiram melhor. A lenha remanescente estava seca, utilizável, pronta para o ano seguinte. O vale mudara sua forma de pensar. Já não viam o inverno como uma prova de resistência, mas como um problema de desenho. Não se tratava de aguentar mais, tratava-se de construir melhor. Ruth desmontou algumas seções do anel exterior apenas para repará-las e reforçá-las. Não abandonou o sistema, aperfeiçoou-o, adicionou pequenas melhorias, prateleiras ocultas, ganchos para secagem, espaços de armazenamento elevados, não escreveu tratados, não ensinou oficialmente, não gravou seu nome em lugar algum. Mas quando forasteiros perguntavam por que tantas casas possuíam estruturas estranhas ao redor, alguém sempre respondia o mesmo: porque uma viúva nos ensinou que o frio não se combate com força, mas com previsão. Ruth escutava essas palavras à distância, partindo lenha, o som seco e limpo do machado marcando o ritmo dos dias novos. Nunca falou do marido, nunca falou do primeiro inverno, não era necessário. Sua casa seguia de pé, seus filhos cresciam fortes. O fogo ardia sem esforço. E quando o ar voltava a cheirar a metal no outono, ninguém ria. Porque naquele vale, todos haviam aprendido o que Ruth soubera desde o princípio: o inverno sempre volta. A diferença reside em esperá-lo ou em fechar-lhe a porta antes que ele entre.